Fala galera do nono ano, professor Alfa de Filosofia com vocês. Na última aula a gente estava tratando de um texto específico, leitura do texto 1, da página 24 e 25 da apostila, tá? Trabalhava então o último item da unidade 1. E o texto falava um pouco de três grandes filósofos, Kierkegaard, Nietzsche e Marx. Eu acrescentei ainda no último vídeo, sobretudo na última aula online ao vivo, ainda o pensamento de Schopenhauer, para tratar da crise da modernidade, da crise da razão, né? E da cultura do mundo atual, de alguma maneira influenciada por essa crise. Hoje nós vamos resolver os exercícios da página 26 e 27 do texto. Tanto o texto 1, que trata exatamente desses filósofos, texto do crítico literário, escritor, poeta Antônio Rezende, e vamos tratar também brevemente do texto 2, de Henrique Nazaré Barros, ok? Que também trata praticamente do mesmo assunto, da crise da modernidade, da crise da razão. Só lembrando que os pilares dessa crise são a crise da religião, aquilo que Nietzsche chamou a morte de Deus, a morte de nossa fé, de nossa crença, o enfraquecimento da igreja, a separação do Estado e da igreja, a perda da autoridade religiosa, o enfraquecimento da própria ideia de Deus, a partir também do avanço da ciência, da tecnologia, o sentimento de maior individualidade, liberdade que a modernidade representou, e a crise da religião está associada a todos esses elementos que envolvem uma contestação à nossa fé, uma contestação às nossas certezas, às nossas verdades absolutas. Uma vez que o avanço da ciência, da tecnologia, do mercado, dos valores clássicos ou neoclássicos, burgueses, da razão, do progresso, também solopou, a gente fala, destruiu, as nossas verdades, as nossas confianças, as nossas certezas. A crise da autoridade religiosa marcou aquilo que Nietzsche também chamou de niilismo, o sentimento de nada, de abandono do homem moderno, E o sentimento de nada poderia levar então a uma decadência da cultura, a uma decadência do ser humano, a um temor diante da própria vida, E a uma vontade de nada, como Nietzsche vê, além da própria religião, mas também a consequência da perda desse sentimento de confiança em Deus. É claro que a filosofia de Nietzsche não remete à volta a essa confiança, não remete a uma crença novamente, nenhuma certeza, pois, no fundo, a filosofia nietzschiana, ela se apresenta como uma filosofia de afirmação da coragem, da própria confiança do homem na sua criatividade, na sua intuição, na sua construção de si artisticamente, daí todo o projeto de sua filosofia ser um projeto de afirmação estética, ou seja, artística da vida, Daí a importância do artista, do poeta, dos mitos, da filosofia, do próprio aspecto do teatro, da música, como justificadores de nossa própria existência, Mas também, como eu vinha falando, a crise da modernidade é também uma crise da autoridade política, uma crise do poder absoluto do rei. Consequentemente, abre-se aí um leque de possibilidades do homem, de liberdades, que vão aprofundar as nossas opções, nas nossas capacidades de decisão, assim como também a construção de novos valores, Bom, a era moderna então é marcada por essa angústia, como disse Kierkegaard, por essa luta, como disse Marx, por essa inquietação que nos caracteriza, ok? Então vou seguir aqui um pouco dos exercícios e tratar com vocês, resumidamente, sobre eles, beleza? O primeiro exercício da página 26, que trata da leitura dos textos 1 e 2, que eu mencionei das páginas anteriores, faz a seguinte pergunta. Segundo os autores Hannah Arendt, o que caracteriza a modernidade? Ou o texto da Hannah Arendt, citado pelo Antônio Rezende, que trata do Kierkegaard, do Marx e do Nietzsche. O que caracteriza a modernidade, No fundo, a modernidade está associada ao projeto humanista do homem, ao projeto de construção do homem. Consequentemente, ela também acabou levando à própria crise da autoridade política e da autoridade religiosa, como eu mencionei
aqui. A modernidade, para a escritora Hannah Arendt, que é uma grande escritora do século XX, se caracteriza pela crise de valores, pela crise da autoridade política e da autoridade religiosa, ok? Beleza? Então vamos para a questão 2. Explica com suas palavras a frase: o crente moderno deve constantemente resguardar suas crenças contra as dúvidas. Numa análise religiosa, a crença alimentada hoje pela fé no mundo contemporâneo, ou no que a gente poderia chamar de mundo moderno, ela requer muito mais necessidade de afirmação dessa crença e renovação dessa crença. Porque diferente do passado, das sociedades tradicionais, em que a religião era o fundamento de toda a verdade, hoje a religião está posta em dúvida. O que significa que o crente, aquele que crê, deve constantemente afirmar sua crença, fortalecê-la e resguardar-se nela, uma vez que o mundo atual é marcado pela crise desta crença, dessa autoridade religiosa, consequentemente também pela dúvida. Daí a necessidade de permanente afirmação daquele que crê, ok? 3. Kierkegaard, Marx e Nietzsche são para nós como marcos indicativos de um passado que perdeu sua autoridade. Foram eles os primeiros a ousar pensar sem orientação de nenhuma autoridade. Qual é o significado dessa sentença, digamos assim? Bom, Kierkegaard, Nietzsche e Marx foram importantes renovadores da filosofia, buscando romper as tradições filosóficas e criar uma doutrina, um sistema, um pensamento aberto para além das certezas e das tradições filosóficas. O significado dessa crise é a possibilidade, da criação de novos valores, da criação de um novo homem. Esse é o projeto da filosofia de Marx e de Nietzsche, certo? Além de Kierkegaard. 4. De acordo com a leitura 1, existe algum lado positivo dessa crise? Sim. De acordo com o texto 1, o lado positivo da crise dos valores é essa abertura para o homem com a sua capacidade e consciência de criar um novo homem, de criar novos valores, de valer-se dessa liberdade como forma de pensar o nosso período. Mesmo em épocas de crise, a humanidade sempre se sobrepõe, se supera e é capaz assim de instituir novas ideias. Então toda crise é seguida de um período de fertilidade de ideias, de pensamento, de reflexão. Ok? A questão 5 diz: por que, de acordo com a leitura do texto 2, não basta fazer o velório de Deus? Quer dizer, o velório de Deus significava a morte de Deus. Segundo o texto 2, do escritor Nando Henrique Nazaré, a fé ela se renova. E constantemente o fanatismo religioso ele retorna. Então, na visão do autor, é necessário, de tempos em tempos, repensar a própria fé, como necessário ou não, mas sempre resgatar a inquietação, o questionamento, a dúvida, como forma de alimentar as nossas possibilidades. Ok? Exercício 6 diz: segundo a leitura do texto 2, quais foram os principais pensadores responsáveis por expandir o ateísmo no século XX? Aqui, evidentemente, trata-se de Marx, que entendia que a religião era o ópio do povo, quer dizer, um entorpecente, que distorce a realidade. Nietzsche entendia que a religião era uma muleta, uma espécie de apoio, de amparo, necessário apenas para as pessoas mais frágeis, menos corajosas, menos capazes de enfrentar os seus medos. Podemos citar então Freud também, a teoria do inconsciente, que entende que Deus também é uma espécie de pai imaginário que as pessoas buscam como amparo, como certeza. Acho que Freud, Nietzsche e Marx são suficientes para questionar essas certezas e colocar o homem sob uma condição de dúvida. E a última questão, diante da leitura do texto 2, podemos concluir que o estado atual da cultura pode ser alterado? Essa é uma questão pessoal, Numa visão mais otimista, sim, a cultura sempre se renova e pode transformar o homem. Podemos pensar, inclusive, nessa crise como um momento que vai nos levar a uma condição de maior criatividade, superação, ou não, entendendo que a cultura atual é uma cultura decadente, é uma cultura comercial, mercadológica, e o homem estaria fadado a essa condição. Certo? Beleza, meninos, valeu. Próxima aula estamos juntos. Um abraço.